Os 200 dias do governo Jair Bolsonaro. Nesse vídeo eu vou apreciar essa questão das ações do governo Bolsonaro e toda a equipe de governo, as quais não são divulgadas pela mídia, que é tomada pela esquerda. Então, fiquem comigo. O presidente Jair Bolsonaro já completou 200 dias de governo. E nós sabemos o quanto ele e sua equipe toda têm sofrido ataques constantes diuturnos na mídia, que é composta por esquerdistas. Essa questão da nomeação do Eduardo Bolsonaro, sobre a qual eu já fiz um vídeo, e sobre os vazamentos da chamada Vaza Jato, a questão da escola sem partido, enfim, são tantas questões que vão se sobrepondo e o governo tem que ficar se defendendo. Então, eu decidi fazer esse vídeo. Eu sei que outros youtubers já fizeram também, mas eu estou fazendo com a minha visão. E estou elencando aqui tudo que eu pude, né? Porque são muitas ações, muitas medidas que o governo tem tomado. E eu não sei se vai dar para apreciar todas, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Mas vamos lá. Eu não estou colocando essas medidas na ordem de importância. Eu estou apenas listando essas medidas já tomadas pelo governo e por sua equipe, tá bom? Então vamos a elas. Número 1. Celebração do histórico acordo Mercosul-União Europeia. Esse acordo vai trazer um incremento de 336 bilhões, que podem chegar a 480 bilhões em 15 anos. Isso vai ajudar muito o país a atrair ainda mais investimentos. Número 2. Apresentação da PEC número 6 de 2019. PEC, para quem não sabe, é Proposta de Emenda Constitucional. Essa proposta trata da reforma da Presidência, cujo texto básico já foi aprovado na primeira sessão da Câmara. Esse processo de discussão da reforma ainda tem que evoluir mais, mas essa aprovação já foi uma enorme vitória para o país e para o governo. Número 3. Anúncio do pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. Número 4. Obtenção de apoio do presidente americano Donald Trump para o ingresso do Brasil na OCDE. OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização internacional que conta com 36 países que adotam o princípio da democracia representativa e da economia de mercado. Fazer parte da OCDE é um passo muito importante para o Brasil. Nessa organização, esses 36 países são considerados países de elite e nosso presidente conseguiu esse apoio. Número 5. Nosso ministro da Infraestrutura já conseguiu leiloar concessões para 12 aeroportos, 4 terminais portuários e um trecho da ferrovia Norte-Sul. E ainda está em andamento mais concessões. 6. Nosso presidente assinou o decreto chamado Decreto do Revogaço, revogando 250 decretos considerados desnecessários e inúteis. Com essa medida, o nosso presidente está reduzindo o número de decretos que incham o número avassalador de normas que nós temos no país. Número 7. O nosso presidente também criou o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção. Esse comitê viabiliza a colaboração entre os ministérios e a criação de políticas públicas externas e internas para o combate a esse crime tão hediondo. Número 8. Nosso presidente também assinou um decreto unificando o tratamento pessoal de excelências para senhor e senhora. E há exceções apenas para os casos que são instituídos por lei. Número 9. O nosso presidente também editou um decreto que cria políticas públicas para a redução do analfabetismo. Número 10. O governo também conseguiu a aprovação no Congresso de um crédito emergencial de 249 bilhões para pagamento de programas como BPC, que é o chamado Benefício de Prestação Continuada, e Bolsa Família, entre outros. É o chamado aval para descumprir a regra de ouro, porque assim, com essa aprovação desse crédito, o governo não precisaria lançar mão
das chamadas pedaladas, o que poderia provocar o seu impeachment. Número 11. O presidente editou a medida provisória 881 de 2019, que trata do livre mercado. Essa medida é muito alvissareira e ela tem provocado um certo frisson no mercado entre os empresários e os investidores, que já são investidores, e os possíveis investidores, porque ela também ajuda na desburocratização e também incentiva a criação e o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Número 12. O governo editou também a medida provisória 870 de 2019. Essa medida provisória já foi transformada em lei. Ela foi transformada na lei número 13.844 de 2019. É uma lei federal e que trata do enxugamento da máquina pública. O número de ministérios, portanto, foi reduzido sensivelmente, o que traz também uma economia para os gastos do governo. Número 13. O governo editou ainda a medida provisória 872 de 2019. Essa medida provisória também já se transformou numa lei federal de número 13.846 de 2019. Essa medida provisória, que foi transformada nessa lei, ela trata do Programa Especial de Análise de Benefícios. É o chamado pente fino que o governo quer passar nos benefícios, ou a lei antifraude. Essa lei tem o objetivo de realmente passar um pente fino para se analisar quem está recebendo indevidamente benefícios da Previdência Social. Nós sabemos que muitas pessoas que precisam de receber benefícios da Previdência muitas vezes são preteridas porque a máquina da Previdência Social está inchada com pessoas que recebem indevidamente. Então essa medida provisória já foi aprovada, já se tornou uma lei. Número 14. Projeto de lei número 882 de 2019, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse projeto é conhecido como Pacote Anticrime e Anticorrupção. Ele já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. No dia 9 de julho de 2019, a comissão retirou desse projeto de lei o trecho que autoriza a prisão após a condenação de segunda instância. A votação foi 7-1. Contra o trecho e, portanto, ele foi retirado. Porém, esse projeto ainda está em tramitação e ele vai sofrer mais desdobramentos. Então, nós temos que aguardar o recesso de julho. Em agosto, os trabalhos voltam a tomar corpo e vamos ver os desdobramentos disso, e nós precisamos ficar muito atentos, porque esse é um trecho extremamente importante. Então, nós precisamos fazer barulho aí nas redes sociais, nós precisamos talvez irmos novamente para as ruas para conseguirmos aprovar o texto original, porque é muito comum eles dizerem, né? Não, nós aprovamos, mas aprovamos o texto original ou o texto totalmente remexido que passa a ser praticamente um outro texto. Então, nós precisamos ficar atentos. Número 15. Apresentação pelo ministro Paulo Guedes do projeto de lei 1646 de 2019, que altera a lei 6.830 de 1980. Essa lei 6.830 de 1980 é a lei que trata das execuções fiscais. É uma lei antiga e ela realmente já vinha sendo, vamos dizer assim, criticada porque carecia de algumas alterações. Então o ministro está propondo alterações sensíveis nessa lei. Esse projeto de lei, que altera essa lei 6.830, objetiva fortalecer a cobrança dos inadimplentes e endurecer as medidas executórias contra os inadimplentes nas 3 esferas de governo: União, Estados e municípios. Então é uma alteração muito bem-vinda e a gente espera que ela seja aprovada. Número 16. Projeto de lei número 2.401 de 2019, apresentado pelo ministro Weintraub e Damares Alves, que tratam do direito à educação domiciliar, o chamado homeschool. Número 17, projeto de lei 3267 de 2019, apresentada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Esse projeto altera a lei que instituiu o Código de Trânsito. São diversos artigos que estão sendo modificados por esse projeto de lei. Claro que ele precisa ser aprovado. Em sendo aprovado esse projeto e tornando-se lei, ele vai estar em sintonia, a meu ver,
com a esmagadora maioria dos motoristas aqui do país. Nós sabemos que nosso Código de Trânsito precisa há muito tempo ser revisto, porque ele traz regras, algumas muito suaves para o infrator e outras que penalizam de uma forma extrema algumas infrações que nem são tão nocivas assim. Número 18. Projeto de Lei 3723 de 2019, da lavra do ministro Onyx Lorenzoni, que trata do registro e da posse de armas de fogo. Esse projeto de lei, ele fala em posse e não em porte de arma de fogo, porque eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas não sabem diferenciar uma coisa da outra. O direito à posse de arma é o direito de ter na sua casa uma arma registrada para você se defender de iminente perigo. Agora, o direito ao porte da arma de fogo é o direito de levar consigo essa arma. O que é você portar a sua cédula de identidade? É você estar com ela o tempo todo. Então, o direito ao porte de arma é o direito de portar a arma, de estar com ela o tempo que você quiser. Esse projeto de lei, ele trata, por enquanto, do registro e da posse, ou seja, apenas ter o direito, por enquanto, de ter uma arma em sua casa. Número 19, Projeto de Lei 3787 de 2019, de autoria da deputada federal Bia Kicis. Esse projeto de lei, ele quer equiparar a receptação qualificada, o crime de recebimento de honorários advocatícios de produto de crime. O objetivo desse projeto de lei também é mexer na lei que trata da lavagem de dinheiro para submeter esses profissionais advogados a mecanismos de controle. Então, os advogados devem, segundo esse projeto, prestar contas periodicamente ao COAF. Eu sou totalmente favorável a essas medidas, como advogada que sou. Eu acho que demorou demais já para a gente ver alteradas essas leis, né? Porque, na verdade, esse projeto ele está introduzindo alteração no Código Penal, no Código de Processo Penal e na lei, que a gente chama de lei esparsa, quando não faz parte do Código, né? Na lei esparsa chamada Lei de Lavagem de Dinheiro. Tenho certeza que a maioria dos colegas advogados concordam com esse controle, porque é aquele velho chavão, quem não deve não teme. Advogado não pode receber honorários de produto de crime e ficar por isso mesmo, não é verdade? Porque muitas vezes os advogados até se deixam usar pelos criminosos para lavar dinheiro. Então essas alterações precisam ser introduzidas urgentemente na nossa legislação. O que não existe em termos de crime precisa ser criado, porque nós precisamos fechar o cerco contra a corrupção. Porque não tem cabimento o recebimento de honorários que se sabe ser produto de crime. Não tem cabimento isso, é uma coisa estarrecedora, a sociedade fica revoltada de ver advogados recebendo de criminosos como se fosse legal e utilizando esses honorários para viver nababescamente com sua família, com suas famílias, com dinheiro produto de crime. Não sei como esses colegas conseguem dormir. Eles têm que ser apontados, eles têm que passar por esse controle, sim. E mais, os advogados criminalistas também têm que passar pelas revistas que são feitas a pessoas comuns nas prisões. Tem que ser feito isso, não pode, o advogado não pode estar acima da lei. Então, são medidas muito bem-vindas, parabéns à deputada, que também foi ex-procuradora, e ela, a luta dela é muito intensa nesse ponto e ela tem apoiado muito firmemente, muito fortemente o nosso presidente e toda a sua equipe. Então, parabéns aí a Bia Kicis. Nós precisamos cobrar a aprovação dessa lei, desse projeto de lei, porque é muito importante para o nosso país e vem ao encontro do pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Bom, essas são as medidas que eu pensei para apresentar para vocês, mas é claro que eu não consegui aqui exaurir todas as medidas importantes para o nosso país, apresentadas pelo presidente, por sua equipe. Então eu peço que você comente
E se você lembrar de mais alguma medida, algum projeto de lei que é importante para o país, para você comentar aqui embaixo. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro se propôs a fazer muito mais pelo país. Lembrando que nós estamos aqui falando de apenas 200 dias de governo Bolsonaro. Então, aquilo que a imprensa não fala, nós vamos proclamar aos quatro ventos. Eu sempre gosto daquela frase bíblica que diz: se estes se calarem, até as pedras clamarão. Então, nós temos que ser as pedras que clamam, porque nós não podemos esperar pela mídia. E é claro que os erros desse governo nós também viremos apontar, não como crítica destrutiva, mas como reconhecimento de que o presidente é um ser humano e como todo ser humano ele está sujeito a erro. O importante é nós termos na presidência um homem totalmente bem intencionado, que tem orgulho de ser brasileiro, que fala bem do nosso país, que proclama tudo que nós temos de riquezas na nossa nação, aqui na nossa terra, no nosso solo. Então nós precisamos dar o nosso apoio. Se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu like. Se você não gostou, é um direito seu, dê o seu dislike. Comente, compartilhe. E se você ainda não for inscrito, eu peço que você se inscreva no meu canal. Fiquem na mais absoluta paz e até o próximo vídeo.